Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai abordar novamente o segmento que eu estava falando anteriormente, que é o segmento hoteleiro. Eu vou falar hoje sobre o XPHT11 e XPHT12, o fundo de hotéis da XP Asset. Bora lá? Bom, esse aqui é o fundo de investidor qualificado. Por ser de investidor qualificado, ele acaba tomando os riscos que o fundo tradicional não toma. O que acontece? Durante a pandemia, praticamente os hotéis ficaram zerados e no prejuízo, porque não tinha viagem, a inflação estava alta, não tinha consumo e as pessoas não estavam indo para os hotéis, o que acabava afetando diretamente na receita e despesa do fundo. E o que acontece? Esse fundo tomou uma decisão drástica, mas necessária. De certa forma, temporariamente ele fez sentido. Com o decorrer do tempo, se tornou uma dívida praticamente impagável. O que ele fez? Ele gerou uma cota que virou basicamente uma dívida, que é a XPHT11. Ele praticamente pegou 200 milhões, ele criou a cota. Hoje ele prestava a CDI mais 3% ao ano para os cotistas isento de imposto de renda, o que é uma quantidade bizarra. Isso aí a longo prazo não foi pagável, né? Era uma situação que não se pagava, não se era sustentável, e eles repactuaram a dívida para cima para tentar jogar para o futuro e repactuaram a dívida para CDI mais 5. Isso se tornou impagável até que agora o fundo está fazendo a emissão abaixo do valor patrimonial a 50% do preço com investidores qualificados, investidores específicos, para poder pagar essa dívida. Infelizmente, isso aí é uma destruição patrimonial gigantesca. É bizarro o quanto eles estão conseguindo destruir o patrimônio desse fundo. Mas ele tem excelentes ativos que a gente vai comentar aqui hoje. Bom, vamos continuar. O XP Hotels aqui, esse XP Hotels, diferente da KTMX, que tem pequenas posições em ativos e aqui e ali, né? 10 ativos aqui em Pernambuco, 10 ativos aqui em São Paulo, 5 ativos na Faria Lima, 3 ativos em Itaim Bibi, 3 ativos no Brooklyn. Esse ativo aqui ele é mais centralizado em poucos hotéis. Ele tem bastante unidades hoteleiras mais diversificado em poucos ativos. Vamos ver esse ponto aqui durante a leitura do relatório gerencial do mês de junho, tudo bem? Vamos lá. Bom, o XP Hotéis possui na database 1.046 quartos e 14 hotéis. Ele informa aqui que ele recebeu a receita de R$ 1,90 por cota, mas que não é o suficiente para gerar o resultado líquido para pagar rendimentos para as classes ordinárias e subordinada. Isso mostra o quanto esse fundo está numa situação precária hoje, que está tendo que fazer essa emissão abaixo do valor patrimonial para poder pagar essa dívida. Senão seria impagável. Em junho, os resultados operacionais apresentados pelos hotéis, em média, superaram novamente o budget aprovado no início do ano de 2023. A diária média, o Heavy Par, segue em crescimento, né? Eles chegaram praticamente em R$ 423,16 e o Heavy Par em R$ 267,89, o que está excelente. O carrego está muito bom, não vou mentir. E a taxa de ocupação do portfólio aumentou de 58,7% para 63,3%. Em junho de 2022, observou-se um aumento de 24% do Heavy Par e 19% da diária média. Não é relevante esse fato, porque é junho, tá ligado? 2022. E 22. E o ponto é, 2022 estava a pandemia no auge, agora que tá acabando a pandemia. Se eles querem trazer alguma informação relevante, que tragam antes da pandemia, 2018, o começo de 2019. Mas se essa informação de junho de 2022 é o mínimo que eu espero que vocês tenham algum resultado acima, né? Porque, querendo ou não, naquela época tava a pandemia, o setor tava precário por causa da inflação elevadíssima e ninguém estava consumindo. Isso aqui não é uma informação relevante. Bom, como eu informei antes, a cota sênior hoje é praticamente uma dívida, enquanto a cota ordinária hoje é realmente a aquisitora do fundo, né? Então é um ponto importante a considerar. Ele tem um patrimônio líquido falso, né? É 375 milhões, mas considerando só a ordinária, é cerca de 100 milhões, então vai ser diluído os cotistas. Mas é um caso interessante para a gente acompanhar aqui para falar com vocês do setor hoteleiro. Infelizmente, ele tem um número baixíssimo de cotistas, cerca de 1.000 cotistas, o que deve ter uma liquidez ridícula e irrisória. E a taxa de faturamento deles, né? Taxa de administração de 7,25% sobre o faturamento de até 2 milhões, sobre o mínimo de R$ 35 mil ao mês. E não tem taxa de performance. Bom, a gente pode ver aqui que ele teve a receita em junho de 2023 de 2 milhões e 770 mil, mas ele distribuiu 3 milhões de parte da reserva que ele tinha acumulada. E a despesa não é tão significativa, a despesa até que é baixa, cerca de 10%, 5% da receita. A despesa não é tão cara. Só que por ser um setor extremamente especulativo, acaba dando essa dor de cabeça que é o setor hoteleiro. Aí você pode ver aqui que a dívida recebeu 3 milhões em dividendos, mas o setor ordinário e subordinado não recebeu nada. Vamos continuar aqui, aprofundando. Bom, a gente pode ver aqui um pouco sobre o resultado financeiro, né? Receita de locação, resultado financeiro, receita de CI, renda fixa. Pode ver que está em crescimento sim, segue crescendo, a receita segue crescendo e tem o potencial de destravar um bom dividendo para quem é cotista do fundo. Mas a dor de cabeça de saber que você vai perder 50% do potencial que ele tem é grande.
A liquidez aqui. A liquidez média diária da bolsa da cota sênior não é tão ruim, mas é baixa. É 287 mil, né? A liquidez baixa até. Você vai ter dificuldade para fazer, desfazer posições. Mas agora o problema mesmo é a liquidez da cota ordinária, que hoje está na casa dos 12 mil reais. Não existe, não tem liquidez. Se você faz posição aqui, dependendo da quantidade que você faz, você não consegue desfazer. Por exemplo, a gente tem fundos aí como o IRDM aí, que tem a posição pequena aqui desse fundo. Se fosse maior, ele teria muita dificuldade de desfazer essa posição, além do prejuízo que ele ia ter com certeza. E a cotação do mercado secundário fechou o mês de R$ 37,95 reais, né? A cotação ao mercado vai ser, após essa emissão de diluição de patrimônio, uns 40, R$ 42. Vai destruir bastante o potencial de crescimento desse fundo. O valor de mercado hoje é de 57 milhões, então os outros 200 milhões é tudo da cota ordinária, né? Da cota sênior, no caso. E a gente pode ver aqui sobre a dívida, né? Composição do saldo patrimonial da cota sênior: 206 milhões de reais em dívidas. Não é pagável e eles tiveram que fazer a emissão, praticamente vai trocar de gestora e tá passando para frente. Agora esse fundo vai ser gerido pela BTG Pactual. A gente pode ver aqui que na verdade ele tem até 117 milhões, né, de patrimônio líquido, mas a cota vai cair para metade, a cota vai cair para uns R$ 40, R$ 42, no máximo 45 na cota patrimonial. Enquanto o valor mercado vai subir até uns R$ 38 com essa emissão. Isso se ainda tiver confiança por parte dos cotistas. Vamos ver como vai ser a reação do mercado depois dessa emissão desastrosa, destruidora de patrimônio. A gente pode ver aqui que 98% do fundo está aqui em ativos e 2% aqui está em renda fixa. Ele está majoritariamente em São Paulo, mas também tem posição em Porto Alegre, que é uma região interessante para o setor hoteleiro. E Curitiba, que também é uma região interessante, tem bastante fluxo de viagem, né? Curitiba é um lugar bem bonito, é um lugar belo de se conhecer. A administradora é majoritariamente a Accor. E aqui ele forma um pouquinho sobre a ocupação média, que segue crescendo, a diária média que segue crescendo. Então tem um potencial de grande ganho ainda desse fundo, né? Ele é um fundo que tem um potencial ainda que não está sendo demonstrado e ele ainda está na mínima histórica. Eu acho que ele tem um potencial aí de talvez chegar a uns 70, 80% aí de ocupação, porque ele é um fundo que ele tem excelentes ativos. Mas, infelizmente, uma situação bem delicada. Vamos ver aqui um pouquinho sobre os ativos. Ó, a gente pode ver aqui a distribuição por quarto, né? Mas vamos ver principalmente agora sobre os ativos. Bom, ele tem o Puma Ibirapuera, que é o maior ativo que eles têm hoje. No laudo de avaliação anual, atualmente ele está na casa dos 180 milhões de reais. Ele já valeu 280 milhões. Então, por mais que vai ter uma diluição grande de patrimônio, valor patrimonial, pode ser que no longo prazo, esse ativo ele chegue até uns 50 reais, 55 reais aí na cota patrimonial. Porque tem potencial nesses ativos, né? Valorização ao ano. O Bom Ibirapuera, né? É um ativo excelente que fica na região do Ibirapuera, próximo ao Parque Ibirapuera. Ele é detentor de 100% do ativo, é um ativo de categoria upscale, né? Uma região excelente. Ele tem o Ibis Barra Funda, ele tem também 100%, é uma categoria mid-scale. Ibis Budget Paraíso, são excelentes ativos na minha visão. Eles têm ativos que, na minha visão, ele tem um potencial maior de valorização do que o HTMX. Mas o HTMX tem maior potencial de venda e arrecadação de receita a longo prazo, né? Porque é muito difícil desfazer posição de tanta quantidade assim. Ibis Style Porto Alegre tem alguns regiões, alguns ativos que ficam em aeroportos, como o novo hotel Aeroporto Porto Alegre, que fica bem próximo do aeroporto de Porto Alegre. Então tem realmente umas posições aí e alguns ativos que são bem excelentes, na minha visão. Mas aqui você pode ver que já tem até o efeito aqui da KTMX, né, que é ter poucos quartos aí, alguns ativos, 11 quartos aqui, 11 quartos ali, 11 quartos aqui, 14 quartos. Mas o grosso do ativo tá aqui no Puma Ibirapuera, o Ibis Barra Funda e o Ibis Budget Paraíso, né? E o Novo Hotel Curitiba. Então a gente pode ver que ele tem uma grande centralização e alguns ativos. Aqui ele fala um pouquinho sobre o regimento do fundo, fala um pouquinho sobre a regulação do fundo, perguntas e respostas. Eu não vou levar em consideração esses pontos, mas aqui ele mostra um pouquinho as imagens do fundo. Né, falando um pouquinho sobre o Puma Ibirapuera, né? Ele fala aqui que fica próximo da região Vila Mariana de São Paulo, corredor norte-sul, né? Fica perto do anel viário aí, Ayrton Senna, e que também tem espaço para eventos. É excelente. Isso aí pode ser que ele gere eventos para poder tentar trazer um conforto maior para os atuais inquilinos, né, hospedeiros que estejam dentro do hotel, e além de tentar trazer valorização para trazer mais gente para poder participar, né, desse ativo.
Ibis Barra Funda, né? Que também tem espaço para eventos, bar, tem fitness center. Então, são ativos, os ativos que eles são majoritários, eles investiram na experiência. Não é só o hotel, você está comprando a experiência de estar lá. Isso aí é o marketing atual, né? Mas pode ser que isso aí destrave um investimento interessante, né? Destrave um retorno interessante para os cotistas. Então, é um ponto importante a ser considerado. Aqui ele fala um pouquinho sobre a diversificação de bandeiras e operadoras, né? O grosso está em Ibis e Novotel. Bom, pessoal, mas é isso por hoje. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham do setor hoteleiro? Muita gente não gosta, tanto como varejo, né? Fala que é um setor extremamente especulativo, o que é um fato, eu não vou mentir, e que não gera potenciais de retorno. Vocês confiam nesse setor? Vocês têm investimento atualmente nesse setor? Vocês pretendem? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se agregou em algum conhecimento para vocês, peço que por gentileza tentem se inscrever, deixem seu like, deixem um comentário e vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço fortemente, viu? Até a próxima.